Não coloque metas nos seus objetivos. Quantas vezes nós criamos uma meta de vida, né? Um exemplo clássico que temos aí, vou perder peso, né? A pessoa coloca ali o objetivo de perder peso, define uma meta, coloca um tempo como parâmetro de medida e diz, daqui 3 meses eu vou perder, sei lá, 20 quilos. Aí, passados 3 meses, a pessoa não perde os 20 quilos e aqui acontece. Ela acaba se frustrando, dizendo que, poxa, eu não consigo, perder peso não é para mim, eu tentei, mas não deu certo, né? Então a gente acaba se frustrando e a gente acaba deixando os nossos objetivos de lado, justamente por conta da nossa meta. Pois bem, quando nós entendemos que a meta é definida por tempo, nós temos que entender que o tempo é algo que não está no nosso controle, né? O tempo ele não existe, principalmente quando você cria objetivos. Porque quando nós utilizamos o tempo como um parâmetro de medida, muitas e muitas vezes o tempo acaba sendo inimigo, né, que está jogando contra nós. Veja bem, qualquer coisa que está ligado a vendas, sabe que lá no final do mês, no começo do mês, né, o patrão chega lá e define uma meta, né? O patrão chega lá e fala, olha, a gente tem que vender tantos mil em 30 dias, em 15 dias, sei lá. Eu não trabalho com vendas, mas eu sei que é mais ou menos por aí. E quem é o funcionário ali, quem é o vendedor, ele começa a ralar, começa a se desesperar para conseguir bater a meta. E muitas vezes a pessoa acaba fazendo tudo, de tudo mesmo. Liga para os clientes, fala de promoções, se descabela e acaba que não consegue atingir a meta nesse tempo. Porque tudo é muito relativo. Aquele mês, às vezes, as pessoas não estão com dinheiro. Naquele mês, talvez elas deram prioridade para outras coisas. Então, veja só, como que as metas ela acaba frustrando os nossos planos, como que as metas elas acabam, né, sendo prejudicial para os nossos objetivos, porque como aqui a gente está falando do tempo, né, o tempo ele é muito instável. Por mais que a gente vê ali as horas, elas são as mesmas, mas o tempo é instável, né? Uma hora tá todo mundo ali com dinheiro para poder gastar, para poder usufruir, outra hora a pessoa já não tem mais dinheiro. Então, entender sobre esses três fatores, meta, objetivo e tempo, é muito importante para conseguir alcançar os objetivos, né? Como a gente estava falando ali na questão da perca de peso, né? Agora vem se aproximando do verão, né? E então as pessoas começam a correr contra o tempo para conseguir fazer aquilo que não fizeram durante o ano todo. E é aí que muitas pessoas acabam caindo nos golpes, né? Os famosos golpes. A caneta não está funcionando direito, mas vamos lá. É aí que as pessoas acabam caindo nos golpes. Por quê? Porque vêm as promessas falsas, porque vêm as promessas milagrosas. Como, por exemplo, perca 10 quilos em 30 dias. Você sabe que você não vai perder 10 quilos em 30 dias. Você sabe que isso é quase que impossível. Se você levou muito mais que 10 dias para conseguir chegar ao nível de peso que você está, com certeza em 10 dias, 30 dias, 40 dias, você não vai reduzir esse peso. Desculpa, se alguém te falar isso, a pessoa está mentindo. E eu sei por experiência própria. Eu já passei por várias e várias situações aonde eu quis encurtar o tempo, aonde eu quis correr do fator tempo e acabei caindo num golpe. Já gastei dinheiro com essa história de emagrecimento. Eu já gastei dinheiro tentando emagrecer de uma maneira onde eu não precisasse me esforçar, onde eu não precisasse gastar muito tempo naquilo ali. E acabei que não tive resultados. E acabei que simplesmente joguei o meu dinheiro fora. Outro grande exemplo que nós temos por aí rodando muito é aquele negócio: ficar rico em 7 dias. Fique rico em 7 dias. Gente, a gente sabe que é impossível. Nem os bancos ficam ricos em 7 dias. Quem dirá nós que basicamente
Se nós não estamos ricos ainda, nós não entendemos o que é riqueza, né? Nós não entendemos como chegar à riqueza, então como que vamos ficar ricos em 7 dias? Até mesmo se você for para o mundo do crime fazer algo ilícito, você não vai ficar rico em 7 dias. E até eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês entenderem mais o que a gente está querendo abordar aqui, o que eu estou querendo abordar aqui. Quando você procura de uma maneira ali, que não é o caso de vocês, eu sei que vocês não vão fazer, mas vamos supor que tu procure lá para fazer um pacto, né? Vou fazer um pacto de riqueza, vou fazer um pacto com alguma entidade para que eu fique muito rico. A entidade nunca vai falar para você em 7 dias, a entidade vai falar em meses e talvez até ano. A entidade sempre vai determinar um prazo muito além desses prazos curtos que nós estamos acostumados. Então veja bem, até o mundo das trevas ele precisa de tempo para que as coisas se realizem, entendeu? Então entender que o tempo não somos nós quem determinamos é muito importante para alcançarmos os nossos objetivos. Não olhe para o tempo, olhe pelo objetivo. Não fique olhando para o relógio, não fique olhando para o calendário. Sempre foque nos seus objetivos. O foco é o objetivo. Pode passar um mês, 2 meses, 3, 4, 5, um ano, sei lá. Mas o importante é você sempre persistir naquilo que você quer. É assim que você alcança as suas metas. É assim que você alcança aquilo que você deseja. Outro fato muito curioso, que aqui nós vamos abordar no canal também, é sobre as leis do universo e numa delas é a lei da atração. Lei da atração. Tem muita gente hoje falando sobre a lei da atração, só que tem muita gente usando ela de forma até criminosa, vamos dizer assim. Porque as pessoas prometem simplesmente isso aqui, ó. Fique rico em 7 dias porque eu desenvolvi o método da lei da atração, emagreça em tantos dias porque a lei da atração vai te ajudar. Sim, a lei da atração ela existe, ela funciona, mas é uma lei que, comparada às outras leis universais, é simplesmente uma lei muito pequena. Você tem que entender todas as outras leis para que a lei da atração seja compreendida e faça efeito na sua vida. Então, nesse esquema de não colocar as metas nos seus objetivos, a lei da atração vai te ajudar, porque quando você não coloca tempo, você vai atrair aquilo que você está persistindo. Então, ou seja, se a sua persistência é em perder peso e não colocar uma meta, só faça, faça. Faça, eu vou começar a fazer dieta, começa se alimentando melhor, começa a se exercitar e não fique preso ao tempo, só faça. Quando você vai ver, você já chegou no seu resultado e você vai falar assim, cara, foi mais rápido do que eu imaginei, foi possível. Eu não conheci ninguém até hoje que que tinha um objetivo, que manteve o foco no objetivo e não conseguiu alcançar o objetivo. Eu não conheço. Eu conheço muitas pessoas que tinham objetivos, criaram metas, colocaram tempo e desistiram e fracassaram. E fracassaram, né? Isso eu conheço muito. Até mesmo eu. Vou usar eu como exemplo, né? Nada melhor do que eu compartilhar com vocês coisas da minha vida para que vocês analisem, assemelham com a vida de vocês, para que vocês consigam persistir nos seus objetivos. Tinha uma época que eu estava bem sobrepeso, até já vou ver se eu consigo uma foto, vou deixar aqui para vocês. E eu tinha muito sobrepeso, eu estava ali, sei lá, com 20 quilos a mais daquilo do que era o meu normal. E eu sempre tive essa luta, essa busca de querer emagrecer, querer mudar meu corpo, sempre estava ali descontente. Porém, eu sempre ia atrás daquilo que era rápido. Aí começava a academia, daí ia lá, pagava academia, pagava um professor, pagava um nutricionista, para que eles conseguissem me dar ali todo o suporte. Olha, eu quero perder peso muito rápido, eu quero, né, em 3 meses perder tantos quilos. E as pessoas faziam o trabalho delas, obviamente, mas quando chegava o tempo ali, eu via que
não conseguia alcançar o meu resultado, eu simplesmente me frustrava e não vou mais fazer porque isso não funciona. O nutricionista não funciona, a academia não funciona. Sempre a gente busca desculpas para as coisas, né? A gente nunca é culpado de nada, a gente sempre busca culpados, né? Então eu sempre culpava os outros. Aí, depois de muito tempo, tive uma mudança assim, muito grande na minha vida, onde eu comecei a enxergar as coisas de outra forma, onde eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira muito mais ampla daquilo que simplesmente a gente consegue entender. E comecei aí a me inscrever na academia, mudei os meus hábitos de alimentação e sem prestar atenção no tempo. E após 2 anos, veja bem, após 2 anos, eu consegui chegar num resultado onde eu olhava no espelho e ficava simplesmente surpreendido com aquilo que eu alcancei. Porque, veja, eu comecei a criar gosto pelo processo. Vou tentar escrever aqui, processo. Se você não entender que você tem que pegar gosto pelo processo, você também nunca vai chegar no seu objetivo. Esqueça o tempo e olhe para o processo. Então, quando você olha para o processo, você começa a gostar, você começa a fazer aquilo bem feito. E aí a gente vai entrar numa, numa lei de sincronicidade, onde a nossa energia, onde aquilo que nós estamos emitindo como energia, vai nos fazer chegar na lei da atração. Então, a lei da atração é o quê? É você direcionar a sua energia. Vou tentar fazer só um resumo, tá? A gente vai abordar isso em outras aulas também, sobre lei da atração mais a fundo. Mas o que, que seria a lei da atração? Seria você conectar a sua energia para conquistar aquilo que é o seu objetivo. Então, você faz como se fosse um caminho, né? Então você pega gosto pelo processo e você começa a fazer aquilo com intensidade, você começa a fazer aquilo com vontade, você começa a fazer aquilo com amor, com prazer, você começa a depositar energias positivas naquele processo que você está passando e você acaba chegando no seu objetivo. A lei da atração, ela tem esse objetivo de trazer para você de volta. É como eu falei, ninguém passa 2 anos seguindo dieta, fazendo treino e não consegue chegar a lugar nenhum. É impossível, digamos assim. Se você está fazendo tudo certinho, se você está dedicado ao processo, pode ter certeza que a lei da atração vai trazer para você de volta. E é assim que ela funciona. É diferente do que os outros falam, você tem que depositar sua energia e em 7 dias tu fica rico. Não, gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer num prazo curto de tempo. Isso vai acontecer quando você entender esse esquema aqui. Quando você entender o processo, quando você pegar gosto pelo processo, quando você entender o seu objetivo, porque muitas vezes a gente cria o objetivo, mas daqui a pouco a gente muda, a gente quer outra, a gente quer outra, a gente tem essa facilidade de alternar, né? Então, foque no teu objetivo. Se o teu objetivo é emagrecer, foque no emagrecimento, comece a gostar do processo, que o resultado vai vir. E isso não vale só para emagrecimento, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Isso vale para a área do dinheiro, isso vale para a área de relacionamento. Parece simples, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Se gostar do processo, esquecer do tempo, tem muita gente, até mesmo hoje aí com esses avanços aí da tecnologia e tal, a gente tem muito essa proximidade de ficar olhando para a vida dos outros, então a gente quer o imediatismo, né? Então, ter paciência, persistir, né? Uma palavra que a gente pode adicionar também é persistência. Persistência. A persistência também é fundamental. A persistência no processo é fundamental para que você alcance as metas. Então, se vocês gostou desse vídeo, se esse esquema aqui foi algo que abriu a mente de vocês, algo que ajudou a vocês a interpretar as coisas de uma outra maneira, isso não é um papo motivacional, desculpa, não estou aqui para isso. Estou aqui para trazer coisas que realmente funcionam, baseado nas leis do universo, baseado na energia do universo, baseado na nossa energia, né? Então o canal é novo, já te peço, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, pode escrever qualquer coisa, eu vou
em buscar responder todo mundo. E o intuito do canal é esse, trazer conhecimento, mas não só o conhecimento de forma que o conhecimento está aqui, agora se vira. Trazer o conhecimento e também aplicar o conhecimento na nossa vida. Isso aqui é uma tabela que aparentemente parece simples, mas é algo que está relacionado com o sincronismo do universo, com as leis universais, né, com o nosso interior, e entender como as coisas funcionam vai nos trazer mais direcionamento, vai nos trazer mais clareza na nossa busca, né? Então, te peço mais uma vez, se inscreva no canal. Até a próxima. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.